Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje, na primeira leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses. Nós estávamos acompanhando a carta de São Paulo aos Efésios e hoje iniciamos a carta de São Paulo aos Filipenses. Essa comunidade de Filipenses é tida como a primeira comunidade, entre aspas, europeia, que Paulo e Silas, ambos evangelizaram esta comunidade. É uma comunidade que Paulo tem um grande apreço. Basta nós recordarmos aqui os versículos que já lemos, mas eu recordo aqui para vocês a partir do versículo 3. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Por quê? Sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho. Então era uma comunidade que estava produzindo muitos frutos e que estava valendo a pena toda a evangelização que Paulo e Silas se empenharam em realizar. Contudo, não foi também uma comunidade onde Paulo encontrou todo o apreço, foi tudo com muita facilidade. Ao contrário, na comunidade de Filipenses, Paulo encontrou açoites, prisões, mas nessa comunidade de Filipenses, Paulo também experimentou uma libertação prodigiosa pela graça e a intervenção de Deus. É nessa carta de São Paulo aos Filipenses que Paulo vai dizer daquele lindo hino cristológico, da kenosis de Deus, do esvaziamento de Deus. Ele, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não ou melhor dizendo, se aniquilou, se rebaixou e veio até nós para nos salvar. A kenosis de Deus. Jesus Cristo que assumiu a nossa humanidade. Vale a pena depois nós tomarmos o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses e lermos este hino que expressa este amor de Deus. O amor de Deus Pai que entrega o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo. Para quê? Para salvar a humanidade. Deus que se esvazia, mas ao mesmo tempo que se enche. E a própria carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer: diante de Jesus Cristo que se esvaziou, ele viveu a kenosis, o homem também precisa viver a sua kenosis. E qual é a kenosis do homem? Lá na carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer: a kenosis do homem são os joelhos dobrados e adorar a Deus. Qual é o rebaixamento também do homem, a kenosis de nós, seres humanos, cristãos? A adoração a Deus. Por isso, diante dele, todos os joelhos se dobram, nos céus, na terra e no inferno. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Continuando essa primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que nós estamos acompanhando, olha que bonito que Paulo coloca aqui no versículo 6. Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser realmente uma alegria se nós estamos em Deus, se nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nós temos a certeza, porque foi isso que Paulo garantiu, que aquele que começou em vós uma boa obra,
O Espírito Santo iniciou em nós a partir do nosso batismo. E à medida que nós damos esta abertura à ação do Espírito Santo, o Senhor quer realmente levar essa boa obra à perfeição até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo retornar, ou nós sermos chamados para a glória. Depois, Paulo vai dizer: "Isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor." E aqui eu estava lendo uma realidade que Santo Inácio de Loyola partilhava com seus filhos espirituais e que também está presente para aqueles que fazem os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, é chamada a discreta caridade, assim que Santo Inácio dizia. O que ele falava? Que no nosso discernimento, e Paulo também apontou isso aqui, para discernirdes o que é melhor. Nós que já somos cristãos, nós não fazemos simplesmente um discernimento entre o bem e o mal. Para nós que já estamos na caminhada cristã, dizia Santo Inácio, não é entre o bem e o mal, mas entre o bom e o melhor. Essa é a discreta caridade que Santo Inácio partilhava com seus filhos para todo discernimento. Como eu devo escolher entre o bom e o melhor? Porque o mal, a partir do momento que eu fiz a opção por nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não pode fazer mais parte da minha vida. Não entre mais entre o bem e o mal, entre o bom e o melhor. E Paulo vai dizer isso aqui. É isso que eu peço a Deus, que o vosso amor cresça. Que o vosso amor cresça. Sempre mais em todo conhecimento, porque o Senhor se revelou, então por isso conseguimos conhecê-lo, porque ele se deu a conhecer, em todo conhecimento e experiência. Aqui também, para a nossa vida cristã, não basta somente o conhecimento intelectual, é muito bom, mas experimentar. Se nós estivermos diante do banquete, a pessoa que cozinhou, ela pode dizer como ela preparou toda aquela comida. Mas nós vamos querer fazer o quê? Degustar, experimentar. Colocamos todos os nossos sentidos em ação. Não basta apenas conhecer o nosso Senhor. Muitos o conhecem, mas precisamos dessa experiência com Jesus. E com isso discernirdes o que é o melhor. Volto de novo, meus irmãos, no versículo 6. Que o Senhor realmente continue a realizar essa boa obra na nossa vida. E recordando a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós líamos no dia 28, no dia de São Simão e São Judas, São Paulo dizendo, é nele, em Jesus, que toda construção se ajusta. Toda construção se ajusta. É nele, em Jesus, que a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, encontra sentido. É nele que a nossa vida cada vez mais se converte. Em Jesus Cristo, nele, toda construção se ajusta e nele toda obra é levada à perfeição. E a partir do que Paulo disse, quero ir para o Evangelho de São Lucas. Jesus Cristo está na casa do chefe dos fariseus. E nós que acompanhamos a Sagrada Escritura, lemos, sabemos que os fariseus viviam o tempo todo observando Jesus Cristo, para ver se ele não iria infringir alguma lei, olhando os seus comportamentos. Os fariseus que eram ferrenhos na vivência dos mandamentos. Aqui, Jesus está na casa do chefe. Imagina, se os fariseus já não eram flor que se cheire, imagine os chefes deles. E não foi o contrário, não. Não foi diferente aqui. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, ou seja, uma pessoa que tinha uma retenção de líquido, inchava com facilidade. E ali Jesus realiza uma cura no dia de sábado. Porque Jesus Cristo ele não veio de maneira alguma para abolir a lei, mas para levá-la à plena vivência da lei. Mas a lei, se não for vivida no amor, é lei por lei. E foi o que Jesus Cristo respondeu para nós no domingo, se recordam? Alguém chegou para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Diante dos 10 mandamentos, diante de tantas prescrições que eles tinham, mais de 600 prescrições, Jesus Cristo diz, o maior mandamento é o amor. O maior mandamento é o amor a Deus, o amor ao próximo.
E foi isso que Jesus estava ensinando ali com a sua atitude. Diante de toda a lei, da vivência que eles tinham, mas somente era uma lei estéril, que não os levava às boas obras, que não os levava realmente a crescer no amor, a lei que foi dada exatamente para que eles pudessem amar a Deus, para que eles pudessem amar os irmãos. Mas a lei estava sendo o contrário, era um rigorismo ferrenho, que não levava às boas obras. E Jesus Cristo fez essa pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles não responderam nada. Tinham dificuldade de responder diante dos questionamentos que Jesus fazia. Depois que Jesus realizou esta cura, Jesus ainda perguntou: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Claro que eles vão tirar. Quanto mais aqueles que são filhos amados de Deus, se estão numa situação que precisam da intervenção dEle, do amor, o Senhor não irá realizar. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, é tocante também a cada um de nós. Entre o discernimento que nós temos que fazer entre o bem e o melhor, sempre procurar o melhor para os nossos irmãos, levar Deus para eles, através das nossas boas obras. E infelizmente a inversão de valores faz com que tantas vezes nós nos tornamos também fariseus, onde damos maior importância aos animais. E tem muitos que têm a coragem de chamar cachorro de filho, onde esquecem do valor do ser humano, onde tantos estão jogados nas ruas, nas filas dos hospitais, e as obras de misericórdia, de caridade que nós precisaríamos exercer, muitas vezes, fica guardada não sei onde, o valor do ser humano. E isso que Jesus quis destacar hoje nesse evangelho que nós estamos lendo. É preferível ou não fazer o bem a este Filho de Deus, mesmo que seja no dia do sábado? O sábado foi exatamente colocado para amar a Deus. E não simplesmente os judeus, infelizmente, até hoje, no dia do sábado o elevador é programado que eles nem apertam o botão do elevador. Que rigorismo! Onde fica o amor? O amor a Deus, o amor ao próximo. Eu quero encerrar. Ontem eu fui muito tocado com um parágrafo que eu meditei do Diário de Santa Faustina e partilho com vocês o parágrafo 1371. Ela dizia assim: ao sair desse retiro, sinto-me inteiramente transformada pelo amor de Deus. Ó Senhor, divinizai minhas ações para que tenham mérito para a eternidade. E embora seja grande a minha fraqueza, confio no poder de vossa graça, que me fortalecerá. E eu destaco principalmente o que ela mencionou: ao sair desse retiro, sinto-me inteiramente transformada pelo amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso encontro diário com a palavra de Deus, com a Eucaristia, deve nos transformar. Sinto-me inteiramente transformada pelo amor, foi o que Santa Faustina mencionou aqui nesse parágrafo. O seu encontro com Deus, os anos que você tem de experiência cristã, tem lhe transformado? Tem feito você uma pessoa melhor? Ou a sua vida, infelizmente, está estéril? Às vezes o que você vive é somente por viver, lei por lei. Eu tenho que ir para a missa, eu tenho que rezar um rosário, eu tenho que fazer um jejum. Tudo isso é muito válido e devemos realizar com muito amor. Mas permitir que tudo isso nos transforme. Que não nos tornemos pessoas chatas, amargas. Que a religião nos torne realmente pessoas que onde estivermos as pessoas possam colher da nossa vida frutos doces. Porque nós nos encontramos com Deus. Se a religião não nos transformar, não nos santificar, ela não está cumprindo aquilo que ela realmente foi pensada por Deus.